porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Rega a sua voz. Graças e paz, irmãos. Nós estamos aqui nesta manhã de domingo, novamente, para dar continuidade ao estudo que nós iniciamos no domingo passado, a respeito da igreja que cultua. Nós falamos então em nome da Igreja Metodista, Escola Dominical, Igreja Metodista em São Roque, e esta aula é a aula temática para a classe de adultos. Se é a primeira vez que você está nos assistindo, seja bem-vindo em nome de Jesus, e desejamos que você possa aproveitar esses momentos de estudo da Palavra de Deus aqui conosco. Vamos, neste domingo, então, continuar sobre o tópico, e rapidamente a gente gostaria de fazer um breve relato, uma síntese do que ocorreu na lição passada, quando nós demos uma explicação a respeito da necessidade de culto, quando surgiu, com quem surgiu, por onde começou. Então, se você está curioso, volta lá na lição anterior, né, que está gravada aí no YouTube, e a parte A, a lição 16, parte A, e assista lá para você entender essa complementação agora. E nesse domingo, então, a gente vai continuar para concluir essa lição. Queremos, para início de conversa, então, lembrar que o texto básico para nosso estudo desse tema, a igreja que cultua, é um Salmo de número 100. Nós lemos o domingo passado na Bíblia de Jerusalém, né? Essa versão que eu estou usando aqui, e eu gostaria de tecer alguns comentários rápidos, né, a respeito de versículo por versículo, alguns conceitos que a gente tem a respeito deste salmo. Na nossa revista do professor aqui, o autor coloca de uma maneira interessante que o Salmo 100, então ele descreve a postura exigida das pessoas que adentram ao templo para os eventos culticos. A gente falou do povo de Deus que cultuava no Velho Testamento, a necessidade que eles tiveram de estar cultuando a Deus, de acordo com a fragilidade que a gente comentou do histórico de Sete e a geração dele, Enos, o seu filho, neto de Adão, e o qual começou então a invocar o nome do Senhor. E Enos, né, que significa fragilidade. Então o homem, entendendo a sua fragilidade, ele começou a aproximar-se mais de Deus. E o Salmo 100, então, ele trata-se de uma convocação litúrgica para um culto festivo. Como e por que dar graças? Essa é a temática do Salmo 100. Desde pequenos, então, a gente aprende, né, a agradecer pelas coisas. A gente é ensinado que a gente deve agradecer quando a gente levanta, agradecer pelo café da manhã, agradecer pela refeição do almoço, agradecer pelo café da tarde, agradecer em si por todas as coisas que Deus tem proporcionado por nós. Então o Salmo 100, ele nos ensina que a maior gratidão que nós temos deve ser direcionada àquele que faz tudo e o melhor por nós, que é Deus. Afinal, Ele nos criou, Ele nos amou e Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então nada gratificante como reconhecermos essa bondade de Deus e agradecermos a Ele por essas bênçãos. Muitas vezes nós usamos de momentos de ingratidão, por insatisfação, alguma coisa não deu certo, e não sabemos muitas vezes agradecer de forma devida. No Salmo 100 ele nos dá umas diretivas de como entender e render graças a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. O primeiro versículo, então, do Salmo 100 fala que nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor. Celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras. A palavra celebrar, nesse versículo, significa louvar com alegria. Não com tristeza, com rancor, mas realmente uma celebração, motivo de festa, de alegria.
Então o primeiro passo é estar na presença de Deus com alegria e louvando a Ele. O versículo 2 já fala de uma maneira de serviço, né? Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. A segunda orientação é servir a Deus, ou seja, trabalhar para o Senhor com os nossos dons e talentos, colocar à disposição de Deus a nossa vida em si. E com alegria, lógico, tudo tem que ser feito com alegria. Porque a palavra de Deus também diz, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então nós temos que fazer tudo com alegria para o Senhor. O verso 3 fala, sabei que o Senhor é Deus. Você sabe que Deus é Deus? Você sabe que você depende dele para viver? Que nem um fio de cabelo da sua cabeça cai se não for da vontade de Deus? Deus conhece todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. A ideia da palavra saber aqui está relacionada a conhecer a Deus. É entender quem é Deus, a sua história, que mensagem Ele tem para nós, os seus grandes feitos através da história da sua vida ou talvez por toda a humanidade. Tá? Todas essas informações, onde a gente encontra? Se você quer saber sobre Deus, você tem que ir aonde está o registro da sua história, que é a Bíblia, a palavra de Deus, que é um livro milenar, que tem aí atravessado gerações, séculos e séculos e tem chegado até nós. Esta palavra que hoje nós entendemos como palavra sagrada, ela de certa forma traduz o pensamento de Deus e aquilo que Ele deseja para nos trazer orientação. Nós como cristãos temos a Bíblia como a nossa regra de fé, a nossa palavra de orientação para o nosso dia a dia. A Bíblia é viva e eficaz. O conhecer a Deus através da sua palavra, então, faz com que nós entendamos essa necessidade de sermos gratos pelos seus feitos e pelas maravilhas que Ele tem feito através da sua graça inefável por cada um de nós, o favor imerecido de Deus. O verso 4 já fala assim, entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei o nome. Nesse verso nós aprendemos a agradecer a Deus estando em casa. Dentro da sua casa, onde você está, não precisa ser no templo, mas aonde você estiver, aí o Espírito do Senhor estará presente, porque o nosso corpo, entendemos, segundo a palavra de Deus, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo estando habitando conosco, Deus está presente. E Deus estando presente, Cristo está presente. É a Trindade unida ali para estar conosco, nos guiando e nos direcionando. E através desse verso, então, o verso 4, nós também passamos a desenvolver uma relação de intimidade com o Senhor, através de cantar louvores a Ele e render graças. Aproxima-se de Deus. Como saber, como conhecer uma pessoa se você está distante dela? Não tem como, você tem que se aproximar. E Deus fala, aqueles que me buscam de madrugada, com certeza me encontrarão. Então essa é uma das promessas de Deus. Eu tenho, por exemplo, a minha mãe que todos os dias, pela madrugada, alta madrugada, ela levanta e tem a sua lista de oração. É uma intercessora fiel. E nós louvamos a Deus pela vida dela, por tudo que ela tem feito para guiar a sua família ali, direcionar os passos dos seus filhos nos caminhos do Senhor. Nós somos muito gratos à nossa mãe por essa bênção, essa dedicação que ela teve com a nossa criação. O versículo 5 fala, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ela não tem fim, ela é infinita. E de geração em geração, a sua fidelidade tem acompanhado a evolução da humanidade. A fidelidade de Deus tem estado presente com o homem. Nesse último versículo, então, nós temos 3 características de Deus que nós vamos citar agora. O Senhor é bom, primeira característica.
O Senhor é misericordioso para sempre e o Senhor é fiel. 3 características da pessoa de Deus. Diante disso, nós podemos ter a certeza de que em todas essas circunstâncias que nós passamos, Ele estará conosco, porque a promessa dele, promessa de Jesus, eis para os discípulos e para nós como igreja contemporânea, povo de propriedade exclusiva de Deus, segundo Pedro, nós temos essa promessa de que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Como Ele ainda não voltou, a promessa que temos é que Ele estaria conosco. E de que forma? Através do Espírito Santo. Jesus, em João 14, fala: eu vou para o Pai, e na casa do meu Pai tem muitas moradas. E é necessário que eu vá para que venha o Consolador. E o Consolador é a pessoa do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, Jesus está conosco hoje e habita em nós. Louvado seja Deus por essa grande maravilha, verdade que é contida na sua palavra. O Senhor é fiel. E diante disso, podemos ter a certeza de que em todos os momentos Ele vai estar ao nosso lado para nos socorrer. Por quê? Porque nós merecemos? Não. Simplesmente pela bondade, misericórdia e fidelidade de Deus. Nós não merecemos nada de Deus, mas o seu amor é tão grande, tão infinito, que Ele não poupou nem o seu próprio Filho por amor a nós e o sacrificou na cruz para resgatar os nossos pecados. E nós já falamos disso em aulas anteriores, né? Que Jesus é considerado o segundo Adão, não mais como um ser vivente, mas como um espírito vivificante, aquele que veio e veio sem pecado, né? Então nós temos aí essas afirmações a respeito deste salmo. Muito interessante essas colocações para o nosso dia a dia. Essas 3 verdades absolutas são mais do que suficientes para que nós jamais sejamos ingratos ou nos esqueçamos de agradecer. Então esse salmo nos ensina como e por que dar graças a Deus, pelo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que há de fazer. Tem até um cântico que ele cita: por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Então a nossa gratidão tem que ser essa, espontânea diante de Deus, nesse sentido. Ainda continuando a nossa revista aqui, ao longo da história e com a diversidade cultural, então falando do culto, né? Os cultos foram assumindo formas diversas. Eu sou de uma geração em que eu presenciei muitas transformações na vida da igreja metodista. Eu tenho, o ano que vem, se Deus assim permitir, estaremos completando 50 anos de membros da igreja metodista em São Roque. Então, nós praticamente crescemos dentro dessa comunidade e vivenciamos várias transformações. O aspecto do louvor mesmo, na época em que eu comecei a frequentar a igreja, era um órgão de pedal. As músicas eram hinos sacros do inário, é o que a gente cantava, e hinos maravilhosos, com poesias maravilhosas, que foram pessoas que muitas vezes sofreram na pele para escrever esses hinos, no sentido da mensagem que esse hino traduzia. E nós cantamos muitos hinos maravilhosos em louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, em alguns momentos, até a gente tem saudade, porque os nossos hinários, de certa forma, ficaram em segundo plano. Hoje a igreja está, assim, de certa forma, moldada à atualidade na forma de culto, e às vezes a gente canta um hino. Mas, como eu falei, eu vim de uma geração em que presenciou essas transformações. Na minha época de jovem, as pessoas que eram de idade, às vezes falavam: vocês estão cantando muito cântico, deixou de cantar hino do inário. E a gente tinha que atender os dois públicos, porque a igreja é feita, a comunidade é feita de pessoas, de variedade de pessoas. Hoje eu sou o idoso dessa época, mas eu entendo essa geração que tem chegado agora, porque eu consegui vivenciar esses dois momentos. Eu imagino a dificuldade que era para as pessoas da minha época, que eram os idosos da época, quando eu era jovem,
deles entender as transformações que houveram. A igreja, ela não tinha o costume de bater palma, não tinha bateria, não tinha guitarra, era só órgão. Aí começou na década de 80, por ali, 75, vim a primeira guitarra, veio um contrabaixo ajeitado, era uma guitarra de 4 cordas, é o que a gente tinha na época, uma caixinha de som pequena, e o templo nosso antigo comportava em torno de 80 pessoas, então não tinha muito recurso assim, instrumental para a época, mas já estava entrando num caminho de modernidade, né? A geração minha era do Vencedores por Cristo, então a gente cantava muitos cânticos de louvor a Deus desse grupo musical, que até hoje eu ouço as músicas deles, são maravilhosas mensagens, né? Já traz grandes recordações para a gente. Então a igreja vivenciou algumas transformações no seu decorrer. Mais importante do que a diversidade é aquilo que deve ser comum e imutável na celebração do povo cristão. Primeira coisa que nós devemos lembrar é que Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, ele deve ser o centro do culto. É em Deus que nós encontramos a centralidade do culto. É em Deus que nós devemos direcionar tudo aquilo que nós queremos ofertar. Jamais devemos nos colocar como objeto principal o culto para nos agradar, mas o culto tem que ser para agradar a Deus. Então a gente vai falar um pouquinho disso aqui. As mais diversas denominações possuem suas orientações doutrinárias quanto ao culto, e nós como metodistas também, pois ele é parte da identidade da igreja e reflete a sua doutrina e teologia. Nós somos uma comunidade que, de certa forma, originou-se lá de John Wesley, né? O fundador da igreja metodista. Ainda que ele não deixou de ser anglicano, mas ele foi um precursor desse movimento chamado movimento metodista. E nós, na década de 80, foi elaborado então um livreto onde se falava do plano para a vida e missão da igreja metodista. Nós estudamos muito esse livreto e até hoje ele é tido como um orientador para a nossa identidade conexional da nossa igreja metodista. Então vamos ver o que ele fala, alguma coisa lá. O culto a Deus deve ser amplamente participativo. Não deve ser só para algumas pessoas, mas a comunidade tem que participar. A comunidade tem a vez e voz, inserindo no dia a dia da comunidade onde a igreja está localizada. Oportunidade para todos os homens e mulheres aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós falamos no domingo passado que o culto original, ele não tinha assim o objetivo principal de conversão, de evangelismo. O evangelismo aconteceria no dia a dia quando eles partiam o pão de casa em casa, mas no primeiro dia da semana eles deveriam se reunir para a ceia do Senhor e um culto específico de adoração a Deus. Poderia acontecer alguma conversão? Sim, mas não era o foco principal. O foco principal era o culto a Deus. Então, só lembrando o que nós comentamos no domingo passado. Ele deve ser capaz também de expressar as angústias, lutas, alegrias e esperanças do povo, ofertando-as a Deus. O culto continua através da oração e meditações pessoais, da família e de grupos. E ele se completa então no oferecimento da vida em atos de amor e justiça. Isso está lá no livro Plano de Vida e Missão da Igreja Metodista, que foi elaborado em 1980. A igreja precisa assumir o cuidado com o culto no que diz respeito a manter a centralidade em Deus. Na nossa revista, então, se vocês abrirem aí, vai ter lá a parte da palavra que ilumina a vida, aqueles que têm a revista em mãos, se não vão acompanhar por aqui mesmo, eu vou nomeando aqui. A primeira parte que ele destacou aí, ele fala assim, nós estávamos falando um pouquinho do histórico, né, da época em que a gente tinha os instrumentos bem singelos para louvor a Deus, e hoje a gente conta com bateria eletrônica, instrumentos mais sofisticados, de qualidade, teclado, já não tem mais o famoso órgão de pedal, que era
trabalhoso para tocar aquilo, você tinha que jogar ar nos foles para poder sair o som. Hoje, devido à tecnologia, você tem sintetizadores aí que produzem inúmeros sons, então essa facilidade. Mas voltando aqui para o nosso foco da palavra que ilumina a vida, ele coloca um destaque interessante aqui, ó. A centralidade do culto está em Deus, é por Ele e é para Ele. E é o que nós comentamos aqui no plano Vida e Missão que acabamos de ler, que o culto a Deus deve ser participativo e dirigido a Ele, né? Por isso, todos os momentos do culto se dirigem a quem? Àquele que o culto é prestado, que é a Deus. Não é ao pastor, não é aos músicos que estão ali ministrando o louvor, aqueles que estão cantando, não. É a Deus, que é o centro e é o único objeto de louvor e adoração deve ser Deus. E nesse momento de cultos, então, como nós falamos, culto e liturgia, a liturgia é aquilo que acontece durante o culto. Então, durante o culto, vão ter momentos de adoração, de confissão, louvor, edificação e dedicação. Normalmente a liturgia da Igreja Metodista segue este ritual, esse proceder. Ao longo da história, o culto assume funções secundárias à adoração a Deus, que não deixam de estar conectadas aos propósitos divinos. E é o que a gente comentou. O culto, segundo o Novo Testamento, as orientações de Paulo às igrejas de Éfeso, de Corinto, as cartas a Timóteo, o proceder, o culto, a igreja de Colossos, então, ele dava orientações de como proceder. E o culto a Deus deveria ser no primeiro dia da semana, junto com a ceia. Ao longo da história, o culto assumiu algumas funções secundárias. Quais são? Fortalecer a memória e a esperança do povo, ou seja, esse é um dos momentos do culto também. Celebrar a alegria do reencontro entre as pessoas, ou seja, celebrar a comunhão. Hoje nós estamos, de certa forma, cerceados de ter esta comunhão pessoal, corpo a corpo. Estamos tendo nossas aulas online, mas se assim Deus o permitir, logo nós estaremos voltando novamente com as nossas aulas no templo, né? Então, um templo mais bonito, mais moderno, estamos com algumas reformas em andamento, e é tudo para a honra e glória do Senhor. E também momentos de testemunho. Às vezes nós encontramos no culto pessoas que querem, de certa forma, dar o seu parecer a respeito de uma bênção recebida de Deus. Então as conquistas, reconhecer, nós falamos muito do Salmo 100 no sentido de agradecimento. Então, às vezes as pessoas vão para testemunhar e agradecer a Deus pela bênção recebida. E serve também de incentivo às outras pessoas, porque afinal de contas, Deus não tem direcionamento para algumas pessoas. Esse aqui é meu preterido, esse não é. A bênção de Deus é para todos. Você tem que estar apto a receber e buscar a Deus essa bênção. Eu creio que ele fala lá que se um filho pede para o pai um peixe, o pai não dá uma cobra. Se pede pão, não dá pedra. Quanto mais Deus, que é imenso em amor, em misericórdia, em graça e fidelidade. Muitas pessoas que estudam culto ao longo da história e amam os temas ligados à liturgia, nos alertam para os perigos dos desvios do culto. Então vamos ver quais são esses desvios aí. Centralizar a palavra ou a adoração nas necessidades humanas e não na grandeza de Deus. Esse é um dos perigos, ou seja, se desviou o foco do principal, que é Deus, e está levando para a direção das necessidades humanas. O culto é um serviço não ao homem, mas a Deus. Mas corremos o risco de transformá-lo em um serviço à humanidade, quando as mensagens e músicas falam apenas sobre dilemas humanos e estratégias de superação das dificuldades. Se resumir nisso, Deus está sendo exaltado por isso? Fica aí você para pensar também nesse aspecto. É preciso ir além e anunciar o caráter de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. E a mensagem da cruz, que é o cerne da questão, o sacrifício de Cristo na cruz por nós, por toda a humanidade, como o sangue remidor de todo o pecado.
Então, Cristo fez isso, Ele é o merecedor de toda a honra e toda a glória. É necessário denunciar o pecado individual e coletivo, isso Paulo já alertava lá também na igreja primitiva, e relembrar as renúncias necessárias para herdarmos a vida eterna. Em alguns momentos Jesus falou que o céu é conquistado com grande esforço. Eu não vou esmiuçar isso em detalhes agora, mas ele deve ter deixado isso como uma mensagem, um alerta para nós. Você tem que fazer a sua parte. Sozinho é difícil, mas com Jesus sendo o centro da nossa atenção, isso vai ser tranquilo e Ele é que vai, como Ele falou, coloca sobre mim o seu fardo pesado e toma o meu jugo que é suave. Né? E vai comigo, que eu carrego o fardo pesado, deixa que eu vou na frente. Esse é o nosso Jesus que nos ama e se entregou por nós. Segundo ponto é priorizar formas e rituais ao invés de deixar espaço à vida e ao mover do Espírito. Você fica, de certa forma, engessando ali o momento do culto e não deixa o Espírito agir. Se por vezes nos aprisionamos às velhas fórmulas de culto, que se esvaziaram de significado, outras vezes sucumbimos às fórmulas de sucesso para deixar o culto mais atraente, abrindo mão do preparo espiritual em oração e busca por discernir a vontade de Deus, que é quem cultuamos. É o objeto do nosso culto, no caso é Deus, né? A essência do culto é para Deus. Não podemos abrir mão do bom senso. Não existe fórmula de sucesso, em tal denominação faz isso e dá certo. Nós temos a nossa identidade metodista e, como nós falamos, o plano Vida e Missão, ele delineia o nosso modo de trabalhar como igreja metodista e não podemos deixar a nossa identidade de lado. E tudo, como dizia Wesley, com equilíbrio. Não perceber que existem nas formas e rituais importantes modelos didáticos para vários aspectos da fé. Esse é outro ponto que o autor da revista coloca aqui. O culto é um espaço de educação cristã. Adoramos a Deus e ensinamos sobre Ele. Ao mesmo tempo que nós adoramos a Deus, a sua palavra serve como ensino, como exortação, como orientação para o seu povo. Para isso, serve o planejamento e a participação de pessoas que nos dirijam nos diferentes momentos, como eu falei. Durante a liturgia, às vezes o pastor pede para um membro, o irmão, fazer uma oração de adoração, outro faz uma oração de confissão e outra oração de louvor, e durante o decorrer do culto, o ministério de louvor dirige ali os cânticos, cada um fazendo a sua parte, para que o culto seja perfeito e seja a Deus. Não para agradar homens, mas para agradar a Deus. Não é a liturgia organizada e pedagógica que enfraquece o culto. Às vezes o pessoal fala, mas fica muito quadradinho, começa, você já sabe o que vai acontecer no próximo passo. Deixa o Espírito fluir. Uma forma ou ritual só se torna morto se não tiver, por parte de quem o realiza, um sério engajamento espiritual. E a parte aqui eu gostaria de dar um testemunho que nós tivemos presentes lá na Igreja Central em São Paulo, por ocasião da vinda do reverendo Sun Do Kim, pastor coreano da Igreja Metodista, uma das maiores igrejas metodistas na Coreia. E no seu testemunho, então, ele dizia que o culto aconteceria no domingo. No sábado, ele entrava em reclusão para se preparar para a mensagem e saía direto dali para o altar, para o púlpito, para pregar a palavra de Deus. Então ele levava a sério a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. E não precisa dizer o resultado disso, que a igreja crescia muito, mais de 60 mil membros. Então é um trabalho que exige daquele que está incumbido daquela responsabilidade muita seriedade, muito preparo. Assim como Jesus se preparou para os seus 3 anos de ministério, também quando o ministro da palavra de Deus se prepara com dedicação, com certeza Deus o usará para fazer maravilhas no meio do seu povo. E o último ponto aqui que ele coloca é desvalorizar completamente o valor da tradição e seu aspecto identitário. Isso tem muito a ver com o plano de vida e missão na orientação que ele dá com relação ao
trabalho dentro das igrejas metodistas, para que, de certa forma, a gente caminhe no mesmo linguajar, conexionalmente, né? A forma de cultuarmos a Deus revela a nossa identidade como igreja e a nossa teologia. Cada momento do culto, nós comentamos, adoração, confissão, louvor, edificação, dedicação, intercessão e a bênção final, reflete essa identidade. Por isso, não deve ser desprezada. Ainda que fale, mas isso é ultrapassado, isso é a essência do culto. Nós estamos fazendo culto para Deus. Louvar é gostoso, ficar à vontade ali na presença de Deus cantando, mas tudo tem que ter decência e ordem, como dizia Paulo. Com decência e ordem, tudo é feito para a honra e glória de Deus. A flexibilização do formato não pode levar à descaracterização da identidade doutrinária da igreja. A busca exacerbada por bênçãos pessoais ou ênfase na questão financeira, porque eu quero isso, eu quero aquilo, e de repente está fazendo Deus aí, ou melhor, eu tive pensando essas semanas quando eu estava preparando a lição, você convida uma pessoa para ir na tua casa e essa pessoa fala, bom, ele vai me servir alguma coisa. E aí, quando chega lá, fala, você trouxe o café para eu fazer para você? Você trouxe o pão, trouxe o queijo, trouxe o presunto? O pessoal fala, não, você me convidou para vir aqui. E às vezes, no culto, fazemos isso com Deus. Você vai para cultuar a Deus, você convida o Senhor para estar presente nesse culto e você fala, Senhor, eu quero isso, quero isso, quero isso. E que adiantou esse convite? Então, serve para exemplo para nós, essa colocação que me veio à mente aqui, de às vezes a gente convida e não serve, a gente quer ser servido pelo convidado. O nosso convidado é Jesus. Nós convidamos para entrar na nossa vida, que Ele nos dirija, mas não que Ele seja o nosso escravo. Os exageros nas experiências de êxtase também, muitos cultos podem dar ênfase a isso, né? Coisas sobrenaturais, e ficar relevando essas coisas como se fosse o cerne da questão. E a essência do culto, que é Deus, fica de lado. Fica de lado. O homem começa a aparecer mais que Deus. Eu creio que Deus se entristece muito com isso. Estão fora da nossa identidade teológica e precisamos evitar que isso aconteça. Essas coisas que muitas vezes não fazem parte da nossa tradição metodista. Só assim o culto seguirá ocupando a sua função de nos conectar de modo pessoal e comunitário ao Deus que nos criou, que é para Ele o culto, ao Senhor que nos salvou e ao Espírito que nos move missionariamente a quem nos reunimos para adorar, que é o objeto do nosso culto e adoração. O culto, então, concluindo, deve nos fazer voltar a Deus, não ao meu umbigo, não ao meu bel prazer para me satisfazer, a nós mesmos enquanto membros do corpo de Cristo e ao nosso ser interior transformado. Como obter essa experiência? Atentando aos fundamentos, mas também nos abrindo a experiências novas, que em cada tempo pode trazer. Mas afinal, é bom entrar no santuário e cantar ao Senhor um novo cântico, ao movimento bom e agradável de estarmos reunidos com irmãos e irmãs. Eu gostaria de ler aqui para os irmãos, para fechar então, alguns elementos que aconteciam na vida do culto neotestamentário, da igreja primitiva, do Novo Testamento, que a própria palavra nos afirma isso. Se você abrir em Colossenses 3,16, lá diz assim, vamos lá, Novo Testamento, a igreja já acontecendo, naquela comunidade, Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós ricamente com toda sabedoria, ensinai e admoestai-vos uns aos outros, em ação de graça a Deus, entoem vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa é a recomendação de Paulo à igreja de Colossos. E ele finaliza, e tudo o que vocês fizerdes, seja por palavra ou ação,
faça em nome do Senhor Jesus, por Ele dando graças a Deus Pai. Ou seja, Deus não divide a honra dele com ninguém. É para Jesus Cristo que nós devemos honrar e glorificar. E lá em 2 Timóteo, também Paulo dando orientação ao jovem Timóteo, capítulo 4, verso 2, diz o seguinte: proclama a palavra, insiste no tempo oportuno e no inoportuno, refuta, ameaça, exorta com toda paciência e doutrina. Então nós vemos aqui nesses dois textos a importância de estar com a palavra como o centro também ali do culto. A palavra, o próprio figura, né, de Jesus Cristo como o verbo que se encarnou e veio até nós para nos redimir. A mensagem deve expor e esclarecer um texto bíblico numa linguagem contemporânea e para a realidade do mundo de hoje. Segundo Klaus Douglas, a mensagem tem 7 funções. A primeira delas é explicar e esclarecer verdades profundas da fé. Nós vivemos de história. As nossas referências da nossa fé, elas vão buscar lá no Velho Testamento os nossos pais, né, desde Abraão, Isaac e Jacó, e também da figura dos profetas, dos juízes, né, por que não dizer dos reis, aqueles que fizeram a vontade de Deus, e no Novo Testamento então da figura de Jesus, né, João Batista como precursor de Jesus, Jesus e depois os apóstolos até chegar a palavra até nós. Então é necessário que essa primeira função seja bem clara, explicar a mensagem, explicar e esclarecer verdades profundas da fé. Segundo ponto, dar orientações sobre como devemos viver e agir como cristãos. Edificar a igreja, tudo isso é o que Paulo fazia na igreja primitiva. Levar pessoas à fé, lembre-se que a igreja reunia de casa em casa, e dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos à comunidade. Eles ganhavam a simpatia do povo. Fortalecer a fé, consolar e animar os que estão em dificuldades e tirar pessoas da sua inércia. Ou seja, tem um versículo que fala assim: levanta tu que dormes e Cristo te iluminará. Levanta dentre os mortos, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Se você está se sentindo que está aí meio parado, meio sem ânimo, a mensagem também da palavra de Deus serve para isso, para te cutucar, para te tirar, dar um ânimo a mais para você. A esta suficiência das Escrituras no culto cristão, os reformadores chamaram de princípio regulador do culto, que não deve se preocupar com coisas sem importância. Na adoração coletiva, a pregação da palavra é essencial. Não que o louvor, que os momentos que antecedem confissão sejam menos valorizados, mas a pregação da palavra é essencial, é onde vem a edificação do corpo de Cristo. Nós que em resposta à ação bondosa de Deus amamos a Cristo e cremos na suficiência da sua palavra, que é importante que nós que entendemos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, essa palavra é suficiente para nos levar até Cristo e receber dele a salvação, né? A salvação, a aceitação do seu sacrifício por cada um de nós. Nosso objetivo principal deve ser adorar em espírito e em verdade, é o que a palavra fala. Para isso, as Escrituras precisam regular o nosso culto, a nossa adoração. Tudo em nossos cultos deve conduzir o adorador a um conhecimento mais profundo de Deus. Augusto Nicodemos Lopes afirmou o seguinte: é importante reconhecer que o Espírito age principalmente a favor dos interesses de Cristo. É para isso que o Espírito age, visando glorificá-lo e exaltá-lo. Afinal de contas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham em unidade, em comum. Um não pode ser maior que o outro, né? Tem uma palavra de Jesus que fala: ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, apesar de ser Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo e tornou-se em figura humana, e nessa figura humana ele resgatou toda a humanidade através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Esse princípio aplica-se também ao culto cristão. Esse princípio litúrgico precisa ser resgatado. O culto é voltado para Deus, é teocêntrico e nisso cristocêntrico.
não antropocêntrico. Nada mais deve ocupar o lugar de Cristo no culto. Lembre-se disso quando vocês adentrarem para adorar e bendizer ao Senhor no culto. A quem você vai prestar o seu louvor, a sua adoração? Para satisfazer o seu ego ou para agradar aquele que é único e digno de receber toda a honra e glória? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, abençoando a sua família, e que em breve nós possamos estar cultuando a Deus juntos novamente ali, um do lado do outro, nos abraçando, e que a graça de Deus possa estar inundando o coração dos seus familiares, do seu lar e do meu lar, e que em breve nós possamos estar juntos para a honra e glória de Deus. Deus abençoe, um bom domingo para você, um bom almoço, e que à noite nós tenhamos também a participação no culto de adoração ao nosso Deus. Obrigado por estar aqui comigo, ouvindo a palavra de Deus, e no próximo domingo então, a lição já vai ser sobre uma igreja que serve, a lição 17, baseada em 1 Pedro 4, de 7 a 11. Talvez não seja eu que vá proferir essa lição, nós vamos ainda conversar com a surpresa que eu falei, né? Que pode ser que tenha umas surpresas aí. Até mais, Deus abençoe a todos. Tchau. Para Ele são todas as coisas.